Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu estou muito bem. Estou aqui hoje mais uma vez para nós trabalharmos os assuntos que mais caem no Enem. E hoje nós vamos de coerência textual e progressão temática. Vamos então à questão 38 do Enem 2018. Vamos à leitura. Cada vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados, com água de sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se, irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe, o culpado era um nó. Então aí o texto de Ramos, né, infância. Olha as reminiscências aí da sua história de vida. Bom, gente, é um texto narrativo. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar os assuntos coerência textual e progressão temática. O que seria então essa coerência? Tem que ter sentido, início, meio, final, que tenha compreensão, né, que tenha um raciocínio lógico, que tenha um fio condutor. E que para ter esse fio condutor, nós precisamos de uma progressão. Essa progressão é que dá o quê? Continuidade à história. Então, o texto que nós lemos é um texto narrativo, porque ele narra uma situação, né, narra um fato. O Enem, ele trabalha muito com essas questões de tipo de texto. Então, o tipo de texto aqui é narrativo. Vamos ao enunciado. No texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática, porque progride, né, dá andamento à história. No fragmento, esse processo é indicado pela, vamos a alternativas. A alternância das pessoas do discurso que determina o foco narrativo. Havia uma alternância ali de primeiro. O que é foco narrativo? Vamos relembrar? Em primeira pessoa é quando o narrador ele narra a sua própria história. E terceira pessoa é quando o narrador é observador. Vocês observaram nesse trecho que eu li, nesse pequeno fragmento, se havia ali alternância? Não, né, gente? Não havia. Então ele narrava em primeira pessoa o tempo todo. Ele falava das suas reminiscências, né, suas memórias de quando era criança. B. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Depois a gente volta então para essa letra B para a gente analisar melhor. Letra C. Indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Indeterminação. Aqui vocês observam que a gente determina, a gente vê quem é esse sujeito. E é um sujeito, não são os sujeitos das ações. Nós observamos aqui uma personagem, né? E não as personagens. D. Justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Essa aí poderia até ser, mas nós devemos olhar o enunciado. Está dizendo de progressão temática, não está falando aqui de semântica, né? Da continuidade. Então, não é essa a letra D. A letra E, a recorrência de expressões adverbiais se organiza temporalmente a narrativa. Vamos lembrar dos advérbios? Olha, gente, o conteúdo aí que vocês estudaram no ensino fundamental, os advérbios, lembram? A classificação deles. E aqui está dizendo as expressões adverbiais de tempo, né? Que é muito importante na narrativa. Mas aqui ela tem uma recorrência. Se nós voltarmos ao texto, certa vez é uma expressão adverbial de tempo. Mas se a gente continuar a leitura, nós não vamos perceber outra, né? Só no início. Ou seja, a letra E não é a correta. Porque não tem uma recorrência, apenas aparece uma vez. Então, nós vamos voltar para a letra B. Utilização de formas verbais que marca tempos narrativos variados. Gente, olhe os tempos verbais. Né? Observem que os tempos verbais aqui, ele dá continuidade, olha o enunciado. Sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Para a progressão continuar, as ações continuarem, utilizou-se os verbos.
Então, nós temos aqui formas verbais importantíssimas no texto. Vamos voltar ao texto. Deitaram-me, enrolaram-me, né? Houve uma discussão, visitava, coordenou, afligiu, irritada, guardei. Olha só, vocês observam a sequência de verbos, né? E esses verbos estão aonde? Estão no passado, pretérito. Então, eu peço para vocês, vão lá no conteúdo e façam a revisão dos tempos verbais, dos modos verbais. Né? É muito importante nós observarmos que nós temos os tempos, presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. E os modos, lembram? Indicativo, subjuntivo e imperativo. E as formas nominais. Então, é muito importante vocês fazerem essa revisão, porque no texto narrativo, ele vai narrar uma história que já aconteceu. Então, a predominância, então, é nos verbos. Então, vocês observam, gente, que o Enem, ele não está perguntando se o verbo está no pretérito, se é do pretérito perfeito, mais que perfeito. Ele não quer saber, ele não quer, nesse momento, que você classifique, mas você tem que entender. Você tem que lembrar que uma ação, um fato ocorrido, de sequência de fatos, acontece por ações. E essas ações já aconteceram. Por isso que a utilização dessas formas verbais é importante para dar continuidade, para dar progressão temática. Então, a letra I, então é a letra B. O trecho narrativo contém verbos em vários tempos do passado, né, gente, do pretérito. Surrou, pretérito perfeito, distinguia, imperfeito, determinaram-me, feriram-me, o mais que perfeito. Né? Então, vocês observam que foi marcada as sequências da narrativa por meio do verbo no pretérito, ok? Então, letra B. Vamos, então, agora para a questão 17, Enem 2018. Vamos para a leitura do texto. Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros. O quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava. Chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado o meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fosse embora do jeito que chegaram, tudo bem, mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Então, nós temos aí, né, um trechinho aí de Freire. Na verdade, um texto, um fragmento, né? E nesse fragmento vocês observam que tem uma coerência, tem uma progressão. Progressão porque dá continuidade, o texto progride. E coerência que tem sentido. Isso, gente, que é coerência. E é um tema que é um assunto que vocês têm que voltar lá, né, na primeira série, na segunda série. Lá nas aulas de redação trabalha muito o que é coerência e coesão, lembram? Então volta nesses assuntos que é muito importante, gente. Progressão temática, coerência, coesão, vão cair sim. Porque nós encontramos onde? Nos textos narrativos, né? E nos textos também argumentativos. Então vamos ao enunciado. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de... Olha, o que é o fio condutor? É linear, que tem sentido, que dá
tem sentido, que dá continuidade. Por isso a gente fala que é um fio condutor. Ele não é despedaçado, né? Ele tem uma sequência. Então vamos à letra A. Primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa. Olha, primeira pessoa. Primeira pessoa, sim, ela narra, né, sobre essa desilusão dela amorosa, mas olha só, observe que o que pede esse fragmento? Eu vou ler novamente. Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção, olha onde está aí a palavra-chave. A fim de atrair a atenção do leitor, para que o leitor continue a leitura, para que a leitura não seja cansativa, mas que ela dá aquele tom, né, de engraçado, de divertido, de suspense, porque a gente quer ler até o final, né? Quem é esse, né, que a deixou, né? Então, a fim de atrair esse leitor, a atenção do leitor e de estabelecer, então, a continuidade, esse fio condutor de sentido. O autor utiliza se. Então, vimos que não é a letra A. B. Ironia para tratar da relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Olha só, não há uma ironia aí, né? A gente sabe que nesse texto ele foi mais o quê? Mais engraçado, mais divertido, né? Mas não houve uma ironia. E o celular, ele não é um produto altamente descartável, né? Que você usa agora, olha só, descartável é aquele que você usa agora e depois você descarta imediatamente, né? Então a gente percebe que não é essa a resposta. C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas, estereotipadas para construir a ambientação do texto. Vamos voltar logo após na letra C. D. Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Gente, não é estratégia argumentativa, ela não estava argumentando aqui. Estratégia argumentativa não é lá no texto narrativo, é lá no texto dissertativo. Então, não é a letra D. Letra E. Verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Vocês observam que nós temos, sim, verbos, ó, desceu, esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo, ou será, né? Ou vocês observam, então, que eu tenho aí verbos no pretérito, no passado, e eu tenho verbos, né, no futuro. Então, a letra E não é, porque ela diz verbos no pretérito para enfatizar. Então, você observa, então, que não é a letra E, porque nós temos lá vários tempos, né? Outros tempos. Então, voltamos à letra C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Então, ela utilizou, né, situações amorosas que a gente fala, né? Ah, ele me deixou, né? Mais uma vez, vocês aproveitou que eu estava distraída e me deixou. Vamos olhar outra aqui. No início, aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou, como todos os outros, né? Olha só, parece que aí é uma desilusão amorosa, né? Frases estereotipadas, frases que as pessoas, os homens e as mulheres, às vezes dizem sobre isso, né? A gente já estava junto mais de um ano, parecia que dessa vez seria para sempre. Então, nesse momento, ela atrai, né, a curiosidade do leitor, porque a gente se identifica nas relações amorosas, né? Ai, vamos ver como que ficou. Será que ele deixou ela? Por que que ele a deixou? Aí no final você percebe então que era o celular que ela sempre perdia. Então a correta, então, nós vamos ficar com a letra C, frases feitas na apresentação de situações amorosas, para chamar a atenção do leitor, né? Então, a fim de chamar a atenção do leitor, o primeiro parágrafo do texto contém lugares comuns dos discursos de ruptura amorosa. Ele me abandonou, como todos os outros, ele desapareceu de repente, para relatar a troca constante que o autor faz dos aparelhos celulares. Então, foi aí as frases de efeito que ela utilizou para chamar a atenção do leitor. Vamos, então, para mais uma questão, a questão 15, Enem 2018. Dia 20/10, é preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade de beber e não beber. É preciso não sentir vontade de beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de comer aos urubus, nem esperança aos urubus.
é preciso sacudir a poeira, é preciso poder beber sem se oferecer em holocausto. É preciso não morrer por enquanto, é preciso sobreviver para verificar, não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso, enquanto é tempo, não morrer na via pública. Então, nós temos aí uma poesia, né, de Torquato Neto. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionada, uma vez que, gente, lembra que nós estamos trabalhando coerência, nós estamos trabalhando progressão temática. Então, o processo de construção, a progressão é a construção. Eu tenho que iniciar o meu texto, ele tem que ter um meio, ele tem um final, para que tenha progressão, que tenha construção, que tenha sentido. Né? Então, isso que nós, professores de língua portuguesa, trabalhamos, né? O sentido do texto, a coerência, a progressão. Voltando ao enunciado. O processo de construção do texto formata uma mensagem por ele dimensionado, uma vez que, letra A, configura o estreitamento da linguagem poética. B, reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. C, projeta a persistência das emoções reprimidas. D, repercute a consciência da agonia antecipada. Letra E, revela a fragmentação das relações humanas. Gente, essa primeira configura o estreitamento da linguagem poética. Primeiro, na linguagem poética não tem estreitamento, né? Não tem uma linguagem, algo assim, eu tenho que estreitar. Não, né? Eu tenho que usar a linguagem poética, eu não tenho que fazer um estreitamento. Então, a letra A não está correta por este nome. Reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. Né? Ela, em algum momento, ela perde a lucidez? Não, lacunas é um buraco, é um vazio. A gente não percebe aí que ela deixou nada em aberto, né? Vazio. Deu continuidade ao pensamento dela. Projeta a persistência das emoções reprimida. Em momento algum, nós vimos aí que ela estava persistindo nas suas emoções reprimidas. Então, a letra correta, e nós vamos ficar então com a letra D, repercute a consciência de agonia antecipada. Ela sofre. Vamos voltar ao texto? É preciso sacudir a poeira, é preciso poder beber sem se oferecer holocausto, é preciso não morrer, né? Então ela já antecipa, vocês observam aí que ela já antecipa essa agonia, né? Então o emprego da reiterada expressão anafórica, o que é anafórica? Que vem antes. Nós temos então essa expressão é preciso, é repetida várias vezes, repercute a consciência da agonia antecipada, do enunciado que prenuncia a própria morte. É preciso não dar de comer aos urubus. Então, esse comer de urubus aí é a morte, né? Então, é preciso viver melhor, é preciso ter uma resistência, é preciso você não se entregar aos urubus, não entregar, então, a morte. Então, nesse sentido aí, nós vemos que a autora, quando ela usa essa expressão anafórica, é nesse sentido, é de dizer, olha, vamos voltar ao texto, é preciso não morrer por enquanto, é preciso sobreviver para verificar, não pensar mais na solidão de Rogério e deixá-lo. É preciso não dar de comer os urubus, não se entregar à morte, não se entregar à tristeza, não se entregar aos pontas. Né? Então, essa repetição aí, ela dá o sentido de que o processo de construção do texto formata uma mensagem, ela quis deixar uma mensagem para nós, por ele dimensionado uma vez que, então, que repercute a consciência da agonia antecipada. Eu quero deixar, então, algumas dicas para vocês. Né? O Enem quer leitores competentes, que consigam ler as entrelinhas, que saiba pensar, que saiba questionar, que saiba fazer inferências, que não lê apenas as linhas, as palavras, as letras, mas consegue entender, compreender as entrelinhas. É com essa visão que o Enem trabalha para saber se o candidato sabe interpretar dados, se ele sabe pensar, se ele sabe tomar decisões adequadas e aplicar todo o conhecimento que ele adquiriu na escola, sua vida escolar, sua vida de mundo, para situações concretas. Então, gente, o Enem, ele tem essa característica
de sempre pensar que esse candidato ele tem que ser questionador, ele tem que saber fazer inferência, ele tem que ter sua leitura de mundo, ele tem que ser uma pessoa que ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Não apenas ler por ler, mas saber analisar, interpretar, tomar decisões. E é isso que vai fazer você tirar uma média excelente em linguagens e em outros cadernos também. Eu desejo muito sucesso para vocês e até a próxima aula. Bons estudos!